Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a Tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e para sempre. Que assim seja. Olá, meus amores da Confraternização Espírita Baiana, prazer estar aqui com vocês. Meus anjos que nos seguem pelo YouTube. Celso Seara, abraços, obrigada pela oportunidade. E depois dessa prece de abertura, vamos continuar nessa conversa boa, falando do Evangelho e tentando seguir o Mestre Jesus. O nosso tema de hoje é Nas Pegadas do Mestre. Eita lelê! E nós lembramos dele, que nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Logo, vamos descobrindo que não há outro caminho que nós possamos trilhar para nos levar à perfeição, para nos levar a Deus, senão exemplificando, vivendo os ensinamentos do Cristo, que continua ainda entre nós, numa luta muito grande para que nós venhamos a despertar. Nós, que abraçamos a bandeira do Evangelho, precisamos assumir compromissos e compromissos sérios com a nossa reencarnação para seguirmos esse Mestre que espera o tempo todo, pacientemente, que a gente desperte, enviando seus mensageiros, enviando as orientações de todas as maneiras, através das lições da vida, através da literatura espírita, através de tantos acontecimentos que nos cercam, para ver se nós despertamos para a necessidade de fazer um caminho diferenciado desse que nós já estamos trilhando há quantas reencarnações. Não podemos utilizar o ensino do Evangelho apenas como fachada. Nós precisamos assumir realmente compromisso no nosso dia a dia de praticarmos os ensinamentos. O Evangelho do início ao fim é convite. É convite. Nós precisamos entender que passar pela porta estreita não é abdicar da vida, não é abdicar da felicidade. Não, passar pela porta estreita é deixar para trás determinados vícios, determinadas mazelas que só têm nos feito sofrer. Até hoje nós sofremos justamente porque queremos viver abraços com tudo que nos prejudica. Estamos vivendo e sabendo que maledicência faz mal, mas quem deixa de fazer? Quem deixa de praticar? Anda e vira, estamos ali, falando mal do outro, pensando mal do outro, julgando, sentenciando, abrindo as portas para a incompreensão, desrespeitando o outro. Vamos entendendo o que é a misericórdia na palavra, mas não compreendemos a misericórdia na ação, porque vamos faltando com o perdão, vamos exigindo demais do outro, porque o outro tem que ser perfeito, mas não cobramos essa perfeição de nós mesmos, e vamos assim violando os direitos da vida. Por isso encontramos essa dificuldade para trilharmos nas pegadas do Mestre, porque ainda não entendemos o nosso real papel. Aí vem a dor, vem o sofrimento, para ver se nos chama a razão, mas nem todo aquele que sofre se conscientiza
Nem todo aquele que sofre se modifica. Assim sendo, nós estamos o quê? Constantemente doentes e exigindo sempre do Cristo posicionamentos, exigindo sempre da espiritualidade posicionamentos, ou seja, que nos ajudem, que nos socorram, que nos ampare, mas sem perguntar a nós mesmos o que estamos fazendo para seguir Jesus. Vamos sempre pedindo coisas, rogando, querendo tudo, mas fugindo ao compromisso de renovação interior, porque todos, indistintamente, que buscaram seguir o Mestre, eles se levantaram e seguiram, foram em frente. Olhemos para a nossa querida Maria de Magdala. Que exemplo maravilhoso! Quando ela percebeu que aquela vida que ela levava não fazia sentido, que embora tivesse tudo, era como se não tivesse nada, porque vivia a braços com angústias, ansiedades. E quando ela buscou o Mestre, e o Mestre apontou para ela o caminho, muitos duvidaram, mas ela seguiu. Ela seguiu as pegadas do Mestre, deixando aquilo que era necessário ficar para trás e colocando o olhar dela no presente e visualizando também o que ela desejava no futuro. Deixou tudo e seguiu. Deixar tudo não é só deixar os bens materiais, não. Porque muitas vezes nós, para vivermos aqui, precisamos. Mas deixar tudo para trás, deixou a maneira equivocada de pensar, a maneira de agir, a forma de construir a sua vida na terra foi transformada quando ela disse: eu vou agora trilhar as pegadas do Mestre. Se descobriu como Paulo se descobriu quando, de joelhos na estrada de Damasco, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele se transformou no Senhor, que queres que eu faça? E trilhou, não fazendo a vontade do Mestre, na verdade. Nós dizemos assim, mas o entendimento é que quando nós trilhamos essa estrada de estarmos de fato nas pegadas do Mestre, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Nós vamos vencendo-nos e vamos escolhendo a melhor parte, porque vamos descobrindo valores novos e passamos a celebrar a vida, passamos a celebrar tudo que nos cerca, a agradecer por tudo, porque sabemos que Deus, que o Cristo está ali presente e não vai nos dar fardos mais pesados do que aqueles que nós possamos carregar. E diante das lutas, diante das dificuldades, nós vamos trilhando com uma fé incomensurável, com uma fé inabalável, como nos ensinou Kardec, que é aquela que é capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, porque aconteça o que acontecer, nós sabemos ser do Cristo, e sendo do Cristo, nós devemos andar como Ele andou, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de paciência, cheio de tolerância, pleno de valores para acolher a dor dos seus semelhantes, mas também para acolher e entender a sua própria dor e buscar em Cristo e buscar em Deus o alimento necessário para o fortalecimento, como ele buscou tantas vezes em Deus o fortalecimento para a sua alma, ensinando-nos que diante das lutas da vida, nós devemos recorrer a Deus para buscarmos a força necessária. Mas isso nós só conseguimos através dessa lei de aprendizado, dessa lei de atração, esse aprendizado que é passo a passo, teoria e prática trazida pelo Cristo. O mundo hoje está um mar de aflições, mas nós precisamos ter calma, nós precisamos estar abraçados
a este mestre para mantermos o nosso equilíbrio, porque a mente é um fio que facilmente se rompe quando nós não vigiamos, quando nós esquecemos muitas vezes da oração que sai do fundo da alma. E nós precisamos da luz do Evangelho, sincera, verdadeira, implantada no imo da alma, para nos mantermos equilibrados, para nos mantermos centrados nos dias que aí estão, nos dias que virão, porque hoje tudo é uma surpresa. Nós não temos uma bola de cristal. Só não é surpresa o amor do Cristo e o preparo que nós tenhamos. Porque a partir do momento em que nós nos preparamos, nós vamos descobrindo que as coisas vão acontecendo e nós mantemos a serenidade, a calma, a cautela. Nos vestimos de prudência e vamos ali, buscando nas pegadas do Mestre o fortalecimento, a fé resignada, o olhar estendido de compreensão e de compaixão para todos. Abraçados à prudência, não vamos entrar em situações que não nos pertençam, não vamos criar tormentos voluntários, não vamos nos atiçar de maneira impulsiva para criarmos dores das quais nós não saibamos lidar. Por isso que Jesus vem e diz: calma. Calma, porque a felicidade não é deste mundo, mas com a calma podereis viver a felicidade relativa. Porque quando conseguimos entender porque passamos certas coisas, a coragem se apresenta, a resignação chega. E quando temos o hábito de interrogar a nossa consciência para ver se não estamos equivocados, o caminho se abre. O caminho se abre. E nós precisamos aprender do Cristo para que não caminhemos sempre doentes, sempre rogando ajuda, sempre pedindo algo do alto, sem entrarmos em sintonia e recorrendo aos mesmos problemas, às mesmas dores, como Emmanuel nos ensina na lição Estás Doente. E nós precisamos seguir o Mestre para nos curarmos das doenças que nós criamos para nós mesmos, para nos libertarmos. Precisamos entender que o nosso concurso, ele é importantíssimo. Por isso, nós precisamos constantemente seguir o Cristo de Deus, seguir as suas pegadas, pegadas que são libertadoras e que vão nos ensinando dia a dia, hora a hora, como ser melhor para não estarmos constantemente doentes. Por isso que nós separamos aqui a lição do livro Fonte Viva, que intitula-se Estás Doente, Estás Doente. E nós queremos ler para a nossa reflexão, porque nós precisamos sair desse estado. Nós precisamos, de fato, recuperar a saúde plena, mas com firmeza, entendendo qual é a nossa parte no processo. Então, vamos ver essa mensagem, Estás Doentes, para entendermos um pouco melhor o que nós precisamos fazer. Estás doentes. E a lição diz: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado, insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorrista da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei de uso e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Estás doente. Todos nós, doentes do corpo e doentes da alma. Precisamos trilhar as pegadas do Mestre para nos libertarmos. Vem Emmanuel e diz para nós tudo o que precisamos. Vem Emmanuel e aponta para nós o caminho. E, acima de tudo, nos chama a atenção. Não podemos ser felizes
não podemos promover a paz, não podemos ter saúde, não podemos realizar sonhos e plantar esperanças se não nos curarmos, se não tirarmos as vendas dos nossos olhos, se não entendermos que os ensinamentos do Cristo é o caminho libertador para que as dores elas se transformem. Não é que as dores acabem, porque estamos num planeta de provas e expiações e dificuldades nós teremos sempre. Mas não veremos tantas coisas que acontecem pela escolha nossa, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio mal direcionado. Livre-arbítrio que não faz parte da lei de causa e efeito. Porque nós vamos nos escondendo e dizendo é sempre o passado, é sempre a lei de causa e efeito, é sempre a lei de causa e efeito. E o que nós estamos construindo aqui agora para o amanhã? A lei de causa e efeito futura. Então nós maltratamos a natureza, nós desrespeitamos os animais, nós não consideramos uns aos outros, não nos consideramos uns aos outros, vamos vivendo apegados, esquecendo da oração, esquecendo dos momentos de simplicidade, dos momentos de refazimento, de reequilíbrio. E tudo isso são momentos daqui e agora, são atitudes daqui, do hoje. Não é a lei de causa e efeito do ontem. São as escolhas que nós estamos fazendo aqui agora. Vivemos uma pandemia e estamos todos precisando reajustarmos-nos diante do que aí está. Precisamos entender o ensinamento do Mestre para percebermos que o mundo agora é outro, que a vida agora é outra, que nós ainda precisamos de cuidados, ainda precisamos de cautela, ainda precisamos exercer a prudência. E falo muito em prudência e às vezes o meu esposo me chama de senhora prudência. Porque sem prudência, nós, como diria a minha mãezinha, enfiamos os pés pelas mãos, porque nos tornamos criaturas afoitas. Jesus foi um homem sábio e prudente, porque toda pessoa prudente é sábia, porque sabe avaliar as suas atitudes, os passos que vão dar. E nós estamos aí diante de uma falsa normalidade das coisas. E quantos de nós espíritas estamos nos atiçando a determinados comportamentos e atitudes que não coadunam com a bandeira levantada pelo Cristo de Deus? Então são coisas que nós precisamos estar sempre nos interrogando, porque às vezes nós temos uma saúde aparente. Quando não estamos com o físico doente, estamos com a alma. E às vezes estamos com os dois. E é preciso que nós abracemos esses ensinamentos, porque, como bem já se diz, não é? Quem conhece o Cristo, quem ama o Cristo, deve andar como ele andou. Quem se diz ser do Cristo deve também andar como ele andou. Porque Paulo já nos diz que nós somos cartas vivas do Evangelho. Ou seja, as pessoas leem em nós, leem em nossos exemplos, em nossas atitudes. E não podemos viver de rotulagem. Não podemos viver dizendo que seguimos as pegadas do Mestre aqui nos lábios, nos lindos discursos, nas belas doutrinárias e ser tudo fachada. No nosso dia a dia, nas nossas paredes mentais, fazermos completamente diferente. A mensagem diz que nós precisamos ter cuidado, porque chega uma hora que tudo vai ficar para trás. E nós vamos ter um grande encontro com a nossa consciência. Estamos preparados para esse enfrentamento? Consciência versus consciência?
Estamos aproveitando o momento reencarnatório para nos tornarmos criaturas melhores. O mundo pulsa em violência, o mundo pulsa em dor e sofrimento, mas nós não precisamos ser iguais. Nós não precisamos responder a tudo no mesmo diapasão. É preciso que a consciência se abra na mente daqueles que dizem servir a Deus, para que nós possamos levantar fluidos de bem-estar nesta terra, para que nós possamos dar condição para a espiritualidade trabalhar, para que nós sejamos parceiros de Ismael e a sua equipe, que nós possamos trabalhar pelo bem das pessoas, através das nossas orações, do nosso acolhimento, da nossa movimentação na vida para aplacar a fome e a dor. É trabalho. Aquele que se diz irmão do Cristo, servidor do Evangelho, esse tem muito trabalho pela frente. O trabalho primeiro da reconstrução em si mesmo, do despreendimento dos bens terrenos. E despreendimento não é doar tudo para ficar como pedinte. Não. É o despreendimento de saber que você pode usar tudo. Você pode possuir tudo, mas nada lhe possuir. Portanto, você não vai chorar se você doar, se você perder alguma coisa na sua caminhada, que seja material. Porque tudo na vida é tão efêmero. Vem a chuva, vem o vento, tanta coisa acontece e levam os pertences. Que não esperemos perder assim, que sejamos generosos com a vida, para que a vida seja generosa para conosco, que nós aprendamos nas pegadas do Mestre a doarmos aquilo que nós possuímos em prol daqueles que nada têm, que aprendamos a repartir o pão, que não queiramos só o nosso celeiro cheio para dizer regala-te minha alma, mas que queiramos o nosso celeiro cheio para compartilhar com aquele que bate na porta e diz: dá-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Eita lelê, que quando alguém bater na nossa porta pedindo um copo d'água, nós tenhamos a água para dar. Que quando pedir um punhado de farinha, nós tenhamos para dar. Isso é seguir os passos do Mestre. Isto é entender a sua palavra. Quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Pequeninos são todos que de alguma forma precisam de alguma coisa, às vezes até de perdão, às vezes de compreensão, às vezes de silêncio, às vezes da palavra. Os pequeninos que estão espalhados em todos os lugares, dentro do nosso lar e fora dele. Então nós temos muita coisa a fazer. Sair dessa inércia de apenas dizer que servimos a Deus. Servimos a Deus. De sairmos por aí pregando e pregando, mas sem termos essa seriedade, sem termos esta prova de amor, de entrega, de trabalho que o Evangelho nos traz. Há muito a se fazer, meus irmãos, para que nós não venhamos a nos arrepender depois da oportunidade jogada fora. Que nós tenhamos o cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos pensando. Que nós vejamos que hoje a vida nos pede prova constante. Por isso que o Evangelho vem na questão do orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Por isso que Emmanuel fala para nós desse estás doente. E ele diz, desapega-te. Busca o refúgio na oração. Se fortaleça. Se fortaleça para fortalecer os outros.
Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a necessidade dessa serenidade, dessa calma, para que o outro não se perca. As pessoas hoje estão muito nervosas, as pessoas hoje estão muito ansiosas, as pessoas hoje estão violentas. É preciso que alguém tenha água que apaga o fogo, tenha a palavra que acalma a ira. Deus conta conosco, meus irmãos. A espiritualidade conta conosco. Seguir o Mestre é preciso renúncia, é preciso entrega, é trabalho constante, mas é um trabalho tão maravilhoso, porque nós vamos vendo ao longo da história que todos aqueles que se predispuseram a seguir o Mestre encontraram a paz, encontraram a felicidade, porque descobriram que a felicidade não estava nas coisas, muito menos nos acontecimentos ao seu redor, mas essa felicidade estava dentro de si, pela consciência do dever bem cumprido. Por isso que Zaqueu ficou em paz e encontrou a felicidade encontrando a si mesmo. Por isso Paulo prosseguiu, entendendo qual era a sua real missão, não a de um servidor fanático, um seguidor como ele era das leis de Deus, que não pensava duas vezes em sacrificar, em tirar a vida daqueles que não pensassem como ele. Quando ele descobriu o Cristo, ele viu como a coisa era diferente, como o ensino do Cristo era transformador, e a sua percepção se alongou, e ele passou a aplicar a misericórdia. Então Paulo encontrou essa paz, encontrou esse alento, encontrou essa felicidade relativa. Do mesmo jeito que os discípulos do Cristo, que os apóstolos também encontraram. E nós precisamos saber como é que nós estamos seguindo Jesus. De que maneira? Se nós estamos dispostos a deixar realmente o que não serve mais para trás. Se nós estamos dispostos a pegar na charrua e seguir sempre em frente, renovando-nos a cada encontro com a luz do Evangelho. E encontro com a luz do Evangelho significa os testes que a vida nos apresenta. Porque nesses dias que aí estão, todos os dias nós somos convidados à prática do Evangelho, seja na tolerância, seja na paciência, seja no acolhimento, seja onde for, nós estamos sendo chamados a dar o testemunho. Então, meus irmãos, que nós possamos, de fato, fazer valer esses ensinamentos do Cristo, que nós possamos ser servidores fiéis, que possamos entender a proposta maravilhosa desse homem chamado Jesus e que nos modifiquemos para o nosso próprio bem, que nós aprendamos, de fato, essa compaixão que nós precisamos estender hoje no nosso mundo que sofre, e sofre de uma maneira que não precisava ser assim. Está sendo assim, como disse Moisés, pela dureza dos nossos corações. Então, vamos mudar enquanto é tempo. Vamos nos transformar enquanto é tempo. Não esperemos uma dor maior para entendermos que nós podíamos ser bons, que nós podíamos fazer tantas coisas. Não esperemos perder mais pessoas para proclamarmos a paz, para dizer que amamos o outro, para estabelecer uma relação de tranquilidade dentro do lar, de diálogo, de afetividade. Não esperemos perder a saúde para valorizá-la. Não esperemos que determinadas oportunidades elas se desvaneçam para nós entendermos a grandeza e a beleza da vida em tudo que Deus nos concede. É momento de reflexão, é momento grave, mas é momento de mudança, porque toda dificuldade, porque toda luta, quando ela chega,
Atraída pelo próprio homem, ela chega para burilar, para transformar. Felizes aqueles que compreendem, dentro da categoria de bem-aventurados os aflitos. Então busquemos compreender que estamos passando no momento agora, um momento de burilamento, e que nós construímos isso. E se nós construímos tudo isso que está aí, nós precisamos começar a trabalhar para desfazer tudo isso. Saiamos do estado de doença, de doentes, para resgatarmos de fato a saúde e começarmos a celebrar a vida nos dois estados, no campo material e no campo espiritual. Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos a este mestre que veio à Terra diminuindo o seu padrão vibratório para estar conosco, para realmente dizer: sei que no mundo tereis aflições, mas eis que estarei convosco até o fim dos dias. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie agora e para sempre. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e para sempre, Senhor.